foram para cima. Os caras falaram, meu, essa história do panteísmo aí pode parar com isso aí, hein? Teve Nossa, ele que foi dar acusado. no pé, o Depois de dogmatismo, morrer, ele continuou sendo acusado. foram atrás dele. E como é que vocês veem o poder dos afetos, né? Do Spinoza? Porque isso é bastante interessante, porque esses afetos também, a gente dá um pulinho pro Nietzsche, pode se transformar também em ressentimento, né? Esse afeto pode virar uma mágoa, uma frustração, um ressentimento, né? E aí virar uma coisa horrorosa, né? Como é que vocês percebem isso? Spinoza para a gente, bom, eu acho que, mesmo sendo arriscado eu dizer isso, eu acho que ele é o nosso filósofo favorito. É muito, por mais que ele esteja em segundo plano em alguns momentos, eu acho que ele é o nosso filósofo favorito. E eu acho que ele está nesse lugar porque ele junta duas coisas que muito nos agradam. Ele é um filósofo racionalista, ou seja, do ponto de vista de quem acredita no conhecimento, do ponto de vista de quem acredita que pensar racionalmente gera conhecimentos adequados, potentes, coerentes. Mas Spinoza faz isso de um jeito sui generis, porque a gente fala que ele é um filósofo racionalista até para enquadrar ele dentro de uma história da filosofia, para dar um primeiro passo, mas é difícil falar desse Spinoza racionalista do jeito que a gente está acostumado a pensar o racionalismo, porque o racionalismo é o pensamento encontra coisas, pensamentos, conceitos inatos, conceitos eternos, conceitos universais, e a experiência está submetida a isso, e sinto muito. Spinoza não faz esse movimento. Spinoza fala, o pensamento começa com o corpo. E aí, nesse ponto, a gente já tem algo totalmente diferente. Né? Você pega um Descartes, o Descartes fala, dúvida metódica, joga tudo de lado. Pelo pensamento eu vou chegar em algum lugar. Não sei se essa lareira está realmente acesa, não sei se esse corpo é realmente meu, não sei se eu estou aqui realmente. Vou pensar. Spinoza não faz isso. Spinoza parte por um caminho diferente. Quando ele fala o pensamento é a ideia do corpo, já era, está alicerçado no corpo. O pensamento funciona num corpo funcionando. O corpo, como é que é? Ele fala? A primeira ideia é a ideia do corpo, de um corpo vivendo, né? Então ele parte desse lugar. Quando ele parte desse lugar, eu sinto que ele continua sendo racionalista, ele vai chegar nos cumes do universal e do necessário, mas ele tem esse movimento, e esse movimento é um árduo movimento de quem está subindo pelos afetos. Aí eu passo até a bola para o meu amigo, senão eu vou ficar horas falando, mas é isso, né? De quem parte daí, quem está nessa luta. E essa luta é linda de ver. Sim, na sua descrição de Spinoza, mais uma vez ficou clara essa ideia de razão inadequada, né? No sentido de que Spinoza é um racionalista, mas ele é um racionalista muito diferente. Vou dar só um exemplo. Ele é um racionalista que diz que a razão é um esforço. Ou seja, nós não somos seres dotados de razão no sentido de que nós temos a razão conquistada de fato. Nós temos a razão de direito, e olhe lá, se a gente se esforçar. Então, a razão para Spinoza não tem ideias inatas, que nem o Rafael falou, né? A gente não nasce racional. Ele fala, a gente nasce completamente ignorante do mundo que nos cerca. Então, a razão ela é uma conquista, e uma conquista árdua. E não é, formou adulto racional. Não. Nós, em ato, somos, se possível, um pouco racionais. Mas, dia a dia, todos os dias, a gente tenta conquistar um pouco mais desse terreno racional, que é o quê? A compreensão, por exemplo, dos afetos. A compreensão dos afetos é uma possibilidade racional. Entender como eu sinto as coisas, como eu me relaciono com o mundo que me rodeia, isso é uma possibilidade. E é uma das coisas mais importantes e mais interessantes para se fazer nessa vida, né? O amor, por exemplo, né? Conseguir compreender como o amor, seja aos familiares, seja aos cônjuges, seja a Deus, no caso de Spinoza, né? Esse Deus da natureza, né? Que tipos de amores são possíveis? É uma pergunta spinozana, né? Ele qualifica pelo menos 3 tipos. Então,
esse debruçar-se sobre os afetos seria uma possibilidade aí de conquista mesmo, né? Uma, uma tentativa de viver melhor racionalmente. Mas isso é muito estranho. Isso é muito estranho para aquilo que a gente costuma considerar como racionalismo na filosofia, né? O racionalismo na filosofia, principalmente nos séculos XVI, XVII, XVIII, ele está ali já, né, muito alicerçado numa ideia de razão, né? Até o iluminismo está nisso, né? Numa ideia de razão que se coloca mesmo em todos e se expressa em todos como um senso comum, né? O Descartes abrindo o discurso do método, falando que ele vai falar aqueles que têm senso comum, porque todos pensam, todos são racionais. O Spinoza não tem essa ideia de todos são racionais. O Spinoza ele tem uma ideia de que uma natureza se expressa também de forma racional em nós. E a gente pode participar disso. E participar disso é muito bom. Mas a gente, em grande parte, é impotente, em grande parte não consegue, é imaginativo, é supersticioso, né? O Spinoza tem muito claros limites também, com os quais a gente trabalha o tempo inteiro. Então isso interessa muito, né, para a gente, essa problemática mesmo. Tem Tem três um,